Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje fala do preço da vida por causa de Cristo. Repita comigo: o preço da vida por causa de Cristo. Amém? Diga para quem está do seu lado: há um preço. Que preço é esse, queridos? Que precisamos investir e pagar por causa do nome. Carregamos esta presença santa, carregamos esta presença bendita, somos de Deus, aleluia, fomos exatamente resgatados das trevas para a luz. Entenda bem, o Espírito Santo é aquele que traz graça, que ilumina o nosso interior, mas isso não nos dá o direito de fazermos da palavra, do Evangelho, da vontade de Deus, a nossa própria vontade. Precisamos crescer, amadurecer no temor ao Senhor. Diga comigo: precisamos crescer no temor ao Senhor. Diga: estes são os dias onde o Espírito de Deus separa os que são dos que não são. É uma tristeza poder para nós ver esta palavra se cumprindo. Quando eu a ministrava há 20 anos atrás, 30, eu não sabia que não demoraria tanto para ver a palavra se cumprindo nesta geração. Prestem bastante atenção. Nós somos a geração que verá o Senhor. Aleluia, nós temos a promessa. Nós, sem dúvida, ou seremos chamados no arrebatamento para estarmos diante do Rei da Glória. Aleluia, do nosso Redentor. Ou então, queridos, assim que Cristo voltar, muitos o verão. De alguma maneira, sem dúvida, o próprio Cristo se revelará a todos nós. Diga: graças a Deus por esta palavra. Quantos erguem a sua mão e dizem: graças a Deus por esta palavra? Aleluia, aleluia. Diga para quem está do seu lado: não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Diga: estamos muito bem acompanhados. Quantos amam o Senhor, a palavra de Deus, dê um forte aplauso a Ele. Glorifique o nome do Senhor nesta manhã. Este é o lugar apropriado. Exalte a Cristo, aleluia, na presença do Espírito Santo. Amém. Leia comigo, queridos, Filipenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, capítulo 3, acompanhe comigo essa leitura em voz alta. Verso 7 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, diz Paulo, ou melhor, diz o Espírito de Deus, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Vamos parar aqui por alguns instantes. Há uma riqueza incomparável, diz aqui o apóstolo Paulo. E o Espírito Santo está falando ao teu coração nesta manhã. Há uma suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Sabe o que representa esta palavra? Sabe o que Deus está falando nesta manhã? O próprio Senhor quer se revelar a você. O conhecimento dEle, de quem Ele é. Aleluia, da sua santa presença. Porque Ele está aqui. Diga comigo: Ele está aqui. Aleluia. E precisamos conhecê-lo. Então Paulo diz: tudo o que perdi.
Entendam bem, falando a respeito da sua vida secular, natural, humana. Ele diz, eu tenho por perda todas estas coisas, mediante a riqueza do conhecimento de Cristo. Esta é a riqueza que nós tanto precisamos. Esta é a palavra, aleluia, que traz o poder de vida para o teu interior. É Deus presente em nós. Não há riqueza maior neste mundo e nesta terra. Nós somos conhecidos como bem-aventurados. Entendam bem, como os mais felizes da terra. Aleluia! Extrema felicidade. E sabe onde este tesouro, aleluia, está contido? É no nosso próprio coração, na nossa própria vida. Se você entende isso, exalte aquele que vive. Andere Barras, que ressuscitou dos mortos, aleluia! Mais forte, queridos. Deus seja louvado. E ele diz a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor. Você pode dizer, meu Senhor? Por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Olha o termo usado na palavra. Eu o considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aleluia. Você entende o que o Espírito Santo diz? Que o nosso espírito exulte ao Senhor nesta hora. Nós sabemos que Deus é um Deus de propósitos. Estamos aqui por um propósito divino, por um propósito eterno, aleluia. E cada palavra, cada semente que Deus te entrega é por um propósito eterno, aleluia, aleluia, aleluia. Há muito de Deus sendo reconstruído, há muito de Deus sendo estabelecido na vida daquele que crê no seu santo nome. E aqui está a igreja reunida que crê e pode dizer amém, 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 assim seja, aleluia, aleluia. Alegre o teu coração no Senhor, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja louvado, diga isso bem alto. Deus seja louvado, mais uma vez. Deus seja louvado, mais uma vez. Deus seja louvado, aleluia, aleluia. Estamos aqui para celebrar, estamos aqui para celebrar aquele que vive. Versículo 9. E também ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça que procede de Deus é Cristo Jesus, que foi enviado a este mundo como Deus, Senhor e Redentor nosso, aleluia, aleluia. Estamos nele, ele é a nossa justiça, entendam bem, e em Cristo vivemos a justiça de Deus na terra. Diga, este é um plano perfeito. À medida que eu creio e tenho entendimento da palavra do Senhor, a vida de Deus se manifesta em mim. Então não há barreiras, não há morte, na verdade não há desesperança, entendam bem, não há nada que me venha trazer medo, não há nada que ameace a minha própria vida. Diga, porque Cristo vive em mim. Aleluia. Repetindo no versículo 8, considero
tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. É diante desta presença que nos colocamos nesta manhã, Igreja de Jesus. Há um preço altíssimo que foi pago por Cristo para nos resgatar, nos trazer de volta para Deus, como propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia, aleluia. Pense bem sobre esta verdade. Essa verdade mudou o mundo. Aleluia, mudou a tua vida, a tua história, a nossa vida, a nossa história. Handerebarras, esta verdade é o que nos mantém de pé, aleluia, até que a vontade de Deus se cumpra em nós, através de nós, para os últimos dias. Dê um forte aplauso ao Senhor. Lemos aqui, sem dúvida, o preço que o apóstolo Paulo, até então, né, ali, servo do Senhor, que teve um encontro sobrenatural com o próprio Cristo. E esse encontro sobrenatural com o próprio Cristo é um novo nascimento, é a revelação de quem Cristo é. Nós todos passamos pelo novo nascimento. Entendam bem, pela fé nas Escrituras. Nascemos de novo. Cristo habita em nós, aleluia. E Paulo olha para todas as coisas. Paulo tinha uma ascendência social. Era um homem extremamente estudioso, formado, né, por Apolo, tantos outros. Preste bastante atenção. Quando Cristo se revela a Paulo, houve um preço de entrega de vida. Pelo chamado, pela vontade de Deus, porque Deus o separou para um propósito divino. Aleluia! E que seria de nós se não fosse Paulo? Todo o trabalho, os frutos de Paulo permanecem-nos ao alcançar os 5 continentes. Por isso temos acesso à palavra do Evangelho, aleluia. Ele foi um instrumento afiado nas mãos de Deus. E eu te pergunto, quem você é nas mãos do Senhor? Quem nós somos? O quanto nós entendemos esse resgate, essa mudança de vida. Aleluia, aleluia. Vamos meditar, vamos refletir nesta manhã. O Espírito de Deus quer te tocar. O Espírito Santo quer soprar vida, em todas as áreas, de morte, de mortandade, de ameaça, de medo. Ele quer te colocar de pé. Quantos querem ser trabalhados pelo Espírito de Deus, na unção e no poder da palavra? Diga amém. É um chamado a uma posição. A igreja está sendo chamada a ocupar a posição de honra, linha de frente que o Senhor determinou para que ela ocupasse. E igreja somos todos nós que carregamos o poder e a presença do Espírito Santo. Aleluia! Quem somos nós nas mãos do Senhor? Diga, somos uma espada afiada nas mãos de Deus. Aleluia! Você crê? Quantos podem dar graças e dizer obrigado, Senhor, por me amar, por me escolher, por me separar, me santificar, aleluia, e me capacitar para a tua glória, aleluia. Diga, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Portanto, não se abata. Portanto, não olhe para os lados. Não é tempo de olhar para os lados. O passado já ficou para trás. Entenda bem. Entenda bem. Não se deixem distrair pelo diabo.
Não se deixem distrair pelas más notícias. Não se deixem distrair, Cristo vive. Diga para quem está do seu lado, Cristo vive, Cristo está aqui. Ele é Deus presente, aleluia. Paulo nos chama a atenção ao preço ministerial, ao preço do nosso chamado, da vida que recebemos. Entenda bem, a vida de Deus está em nós. Diga, a vida de Deus está em mim. Pelo Espírito de Deus. Aleluia. Recebemos a vida dele. Mas há um preço a ser pago. Por tamanha riqueza. Entenda bem, você não é qualquer pessoa. Você é única. Você é único. Handarebahash. Deus mesmo te formou, te escolheu. Aleluia. Ele mesmo, com as suas próprias mãos, nos formou para Ele. Somos parecidos com Ele. Trazemos o Espírito do próprio Deus em nós. Aleluia. Aleluia. Não somos qualquer pessoa. Nós não podemos nos comparar ao mundo. Não há comparação entre a igreja, os filhos de Deus com os ímpios, com os que não creem. Se for da vontade de Deus, eles conhecerão a Cristo. Mas só conhecerão se nós pregarmos o Evangelho, se nós formos a luz neste caminho para atrair os que necessitam. Nas preste bastante atenção. Nós somos a igreja dos últimos tempos. Nós somos os servos, os filhos do Deus vivo. Aleluia. Pagamos o preço que for necessário para fazer a sua vontade. Aleluia. Aleluia, glorifique, exalte, livre aí o seu coração, para que possa ser lavado, redimido, pelo poder desta palavra bendita no dia de hoje. O Senhor quer te erguer, o Senhor quer te trazer força, vigor, sabedoria. O Senhor quer trazer revelações do trono. O Senhor quer, aleluia, aleluia, te fazer saltar, te fazer conquistar, aleluia, aleluia, todas as áreas da sua vida. Deus quer que você erga a sua cabeça no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. E porque Ele é Deus, Ele fala ao teu coração nesta manhã. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Ouça bem. Ninguém, na verdade, quando sonha de se tornar um jogador de futebol, ninguém pergunta qual o preço que ele vai ter que pagar para ser um excelente jogador. Diga, ninguém pergunta. Simplesmente vão, entregam a vida e fazem tudo o que é necessário. Não é desse jeito? Também ninguém pergunta qual o preço que vai ter que pagar para se tornar um excelente advogado. Simplesmente se lança sem querer saber o preço que vai ter que pagar para poder alcançar o alvo. Não é assim, queridos? Mesma coisa o empresário. Muitas vezes, não é assim, ele paga o que for necessário para poder prosperar, para ser bem-sucedido. Ele se lança, ele não pergunta por que isso, porque aquilo, ele simplesmente vai. Ele tem o sonho, ele tem a ousadia. Agora eu pergunto, igreja do Deus vivo, por que você que tem os céus, tem a riqueza do conhecimento de Cristo, o poder do Espírito Santo, a sabedoria, aleluia, 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 um olhar para o reino espiritual, aleluia, não age da mesma forma? Diga comigo, quanto maior o alvo, mais alto é o preço. Entende bem?
Quanto maior o objetivo, mais alto o preço que precisamos pagar. Quando falo a respeito desta palavra que o Espírito de Deus trouxe para esta manhã, nós vemos, queridos, uma grande, infelizmente, uma triste realidade. Ninguém está disposto a pagar mais nada. Vejam bem, esse tempo todo que temos vivido na terra, nós fomos deixando de lado os objetivos, os sonhos, os alvos, e vivemos apenas o presente momento. Não é assim? Porque a incerteza dos dias que virão, dos tempos que se aproximam, na verdade não gera em nós fé. Somos roubados, somos abatidos. Prestem bastante atenção. Espiritualmente, precisamos reagir. Precisamos nos colocar de pé, não importando o preço. E avançando na direção do que Deus determinou para a sua igreja e para a nossa própria vida. Entendam bem, é uma chamada no reino do Espírito. Para aqueles que estão dormindo, que acordem. Para que todos se coloquem de pé e fiquem atentos. Porque assim como o inimigo entra com a sua perseguição e trabalha incessantemente para roubar a fé do coração daquele que crê, da mesma maneira o poder, a unção do Espírito Santo virá, será derramada num grande avivamento sobre o coração daquele que não olhou para trás, não olhou para os lados e permanece inabalável, andarebarás na posição que o Senhor o colocou. Quantos homens e mulheres de Deus, quantos servos, quantos mestres, quantos profetas, quantos evangelistas, quantos pastores, quantos apóstolos, lebarabaxê, podem dizer amém e se colocar na posição devida. Hariabaxê, Anderiotekras, o Senhor passa em visitação nesta hora. Preste bastante atenção, porque toda a palavra terá uma resposta. Handeriahashehas, diga: Pai, obrigado pelo poder da tua palavra, porque hoje seremos renovados e estaremos atentos ao teu chamado, à tua voz. Aleluia, faça, Senhor, conforme a tua vontade em mim. Amém? Amém, queridos? Deixei aqui uma frase para você ler junto comigo. O que custa pouco ou nada, vale exatamente esse tanto. Você pode ler comigo? O que custa pouco ou nada. Quanto custa a tua vida espiritual? Quanto custa o teu chamado? Quanto custa o teu crescimento espiritual? A sua percepção espiritual? Quanto custa as respostas que você tem dado ao Senhor? Tudo certamente está sendo pesado numa balança. Diga, está sendo pesado numa balança. Se não tem valor, então não precisa investir nada. O que estamos respondendo ao Senhor como igreja não me custa nada. Eu não tenho que pagar preço algum. Da onde você tirou isso? Presta atenção. Da onde veio esse pensamento? Senão de uma alma corruptível, de um coração distante de Deus. Esse tipo de falácia que o diabo lança na primeira pessoa, para que você diga, sou eu falando. Não, não é. Não, não é, Anderebarraxerras. Não dê a sua boca, Lebarabaxê, para que o diabo fale. Ele é o pai da mentira.
No teu coração pertence ao Senhor. Aleluia, aleluia. A verdade de Deus habita em você. Louvado seja, louvado seja. Diga: só o Senhor é Deus da minha vida. Porque se a minha vida espiritual custa pouco, eu não tenho que investir nada. Eu não tenho que pagar preço. Se o estudo da palavra, se o congregar, aleluia, não é o que fazemos online. Ninguém congrega online, isso é a grande mentira. Isso não existe. Existe o comodismo, existe os interesses humanos, existe sem dúvida o pensamento humano, existe a vontade do diabo, não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Então nós somos roubados, nós somos levados a pensar, aleluia, aleluia. Satanás impõe os seus pensamentos e nós os aceitamos como sendo nossos próprios pensamentos. E vem a pergunta do Espírito: quanto custa a tua vida com Deus? Nada. Jesus já pagou o preço? Vamos conversar sobre isso? Pergunta: Jesus já pagou o preço? Tem muita gente aqui falando: Jesus já pagou. Ele já morreu, deu sangue, a vida dele, entendeu? É a graça de Deus. Não é verdade? Vamos viver na graça. Muitos pais dentro da igreja, muitos pregadores na igreja, apresentam essa falácia como uma doutrina. Não é verdade? Graça foi o dom, foi o presente que recebemos quando Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço mais alto que poderia pagar com o seu próprio sangue, derramando a sua própria vida em nosso favor. Aleluia! Esta é a graça preciosa, é a graça bendita, é a graça ministrada, pregada nos evangelhos do nosso Senhor. Essa graça vem dele, esta graça vem dele, mas para que esta graça esteja em mim e me alcance, há um preço que eu tenho que responder, que eu tenho que me posicionar nesse mundo e nessa terra, para que todos vejam que a graça me alcançou. Aleluia. Diga: a graça do Senhor me alcançou. Diga: é motivo de celebração. Vamos dar um aplauso. Diga: a graça de Deus está em mim. E o seu nome é Cristo. Diga: o seu nome é Cristo. É a graça que custou o sangue e a vida do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia por isso, porque ninguém morreria por você senão o Senhor. Ninguém morreria por nós, Lebarraché. Ninguém ouviria as nossas orações. Ninguém teria o socorro do Senhor no tempo presente. Ele nunca chega atrasado. Não chega antes e nem depois. Ele chega no tempo oportuno. E o tempo oportuno para a igreja é o dia de hoje. Aleluia! Quantos creem? O reino está sendo estabelecido na terra. Por cada um de nós, igreja. Esse reino está se tornando visível na sua vida, na sua família, ao teu redor. Não é em prol de você, é em prol dele, é para a glória dele, aleluia. Você não entende isso ainda, então você luta e quer viver para si mesmo, e não entende o que é viver por ele. Entende bem, pagar preço por ele. Por ele, você recebeu de graça, mas a sociedade vai te cobrar, entende bem? A tua família vai te cobrar, há muita cobrança ao teu redor, e na hora de pagarmos o preço por ele, fugimos de pagar o preço. E dizemos e pregamos uma graça
que não nos custa nada, nada, nenhuma resposta, nenhuma posição, nenhuma unção, nenhuma profecia, nenhuma promessa. Nos calamos e achamos que o glória a Deus e aleluia já falam tudo, quando na verdade não representam nada, nada. Viver um cristianismo que não custe nada, nada nesse mundo e nessa terra. Não se iluda, não se deixe enganar. A cruz nós carregamos conosco. Entendam bem, há um preço a ser pago por causa de Cristo nesse mundo e nesta terra. E aqueles que amam a palavra, leem os evangelhos, é mais do que oportuno você renovar as leituras, a sua meditação, os seus devocionais, ouvir a palavra da pregação com o coração aberto, para ser tocado pelo sobrenatural, pelo próprio Espírito de Deus. E Ele está aqui, essa é a boa notícia. O melhor de tudo é que Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Quantos podem dar graças ao Senhor? Então o Espírito de Deus te pergunta, qual tem sido o teu investimento espiritual? Quanto você passa do teu tempo de joelhos? Quanto você passa o seu tempo em oração? Estudando a palavra? Que lugar a palavra do conhecimento, da verdade ocupa a tua vida, o teu tempo no dia a dia? Qual é o teu esforço? Qual o teu esforço? Estamos aqui com não sei quantos alunos que se matricularam para fazer a teologia na IBPFé, é assim que fala? Para eu não esquecer o nome. E estamos já com uma classe cheia de alunos estudando teologia. Então vejam bem, qual é o teu esforço? Qual é o teu investimento? Qual é o preço que você paga? Estudando, congregando, amém? Salvando, levando as pessoas a Cristo, estudando a palavra. Qual tem sido o teu investimento? Nós temos tempo para tudo, mas de repente, por causa do propósito divino, não temos mais tempo para o Senhor. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar da minha família. É sempre essa a desculpa e a grande mentira das trevas e de Satanás. Se eu quero cuidar da minha casa, eu devo andar de joelhos e cumprir o meu chamado e a vontade de Deus na terra, porque os meus filhos estarão guardados, meu casamento estará guardado, tudo que diz respeito à minha vida, à família, estarão debaixo da proteção das mãos do Senhor. Não tome o lugar de Deus na sua própria vida. Ou Ele é Senhor do teu matrimônio, dos teus filhos e da tua casa, e eu creio da tua própria vida. Ou então, queridos, não existe aliança com Deus. A verdade é uma só, e esse é o evangelho que muitos não querem ouvir. Esta é a pregação que muitos não estão prontos para receber, porque querem ser guardados, cuidados, alimentados, abraçados. Porque a igreja não salta, não avança, não caminha, não conquista, não corre, se ela tem o favor do Senhor sobre ela, para maiores e grandes conquistas. Diga comigo, Deus está aqui. Deus está aqui. Se queremos ser bem-sucedidos, vitoriosos, aleluia, ter essa alegria que não acaba nunca, ainda que o vento sopre, os nossos olhos contemplam o Senhor na nossa vida em tudo. Diga em tudo. Em tudo Deus se faz presente. Dê um forte aplauso ao Senhor por esta palavra, por esta mensagem.
Para encerrarmos, quando nós olhamos, queridos, para a história da igreja, quando nós olhamos, lemos as bibliografias cristãs, nós vemos os heróis da fé, não é assim? E pelo que me consta, todos eles pagaram um preço alto pelo nome de Jesus Cristo. Mas nós não queremos contrariar, né? O marido não quer contrariar a esposa não quer contrariar, os filhos não podem contrariar, ninguém contraria ninguém, não é verdade? Eu não quebro nada, eu faço vistas grossas. Ouça bem, esta palavra é muito oportuna. Estamos sendo provados por Deus. Nas últimas semanas, Deus falou claramente que estaria provando a nossa fé. Há uns 3, 4 cultos atrás, Deus falava de forma bastante clara. Entendam bem que Ele provaria a nossa fé. Diante da adversidade, diante de tudo que estamos vivendo. Porque o sol nasce para todos, não é desse jeito? A chuva vem e alcança todo mundo, não é desta forma? Ainda bem, então, eu e você estamos no mundo, estamos aqui e passamos por N circunstâncias, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores. Você pode erguer a tua mão, e dizer: muitas são as aflições dos justos, mas de todas, diga todas, o Senhor os livra, o Senhor os livra. Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor por esta palavra. Aceite o Evangelho de Cristo na sua integridade. Não sejam como muitos que querem que a palavra dos nossos dias esteja maquiada, encoberta. Muitos aceitam a meia-verdade, entendam bem, e não querem ser incomodados na sua vida cristã. Ouça bem, queridos, não é tempo de descansarmos, é tempo de reagirmos, de tomarmos posição, aleluia, e fazermos prevalecer a verdade de Deus sobre nós. Aleluia, a vontade e a verdade de Deus é maior que tudo, diga isso. A vontade e a verdade de Deus é maior do que tudo. Diga tudo. Diga tudo. Tudo. Muitos têm riscado a obediência da palavra. Muitos não têm buscado uma autodisciplina. Muitos não têm pago preço pela palavra, pela consagração, preço com jejuns, preço com intercessões, preço de santidade de vida. Tudo isso parece que ficou tão distante nos nossos dias. Parece que tudo isso já não é mais importante. Mas Deus não mudou. A sua palavra permanece a mesma. E Deus está falando ao nosso coração nesta manhã. Aleluia. O chamado de levar a própria cruz não mudou, permanece exatamente o mesmo. O chamado de ser submetido a um discipulado, ao poder e à unção do Espírito não mudou. Diga, não mudou. Diga, todas as doutrinas neotestamentárias não mudaram. Permanecem preciosas para os dias de hoje. Aleluia. Amém. Não bate com a maioria dos pregadores dos nossos tempos.
não só os modernos, mas aqueles que juraram fidelidade, aleluia, à doutrina, à teologia da própria igreja. Hoje já não pensam mais de conforme foram ensinados pelos pais da igreja. Hoje já olham diferente, hoje querem novidade. A novidade vem do Espírito Santo na tua alma, nos teus pensamentos e no teu coração. Só Ele traz o novo, só Ele renova, só Ele faz a ligação necessária, só Ele é capaz de religar o que está quebrado, aleluia! Só Ele é Deus, a fonte de vida não mudou, permanece a mesma, aleluia, beba dessa fonte, beba do Senhor neste dia, aleluia, aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, alimentados, fortalecidos no Senhor. Este é o alimento que vai te sustentar nesta semana. Aleluia, diga, nada mudou. O sol, a lua, o universo, as estrelas permanecem no mesmo lugar. Enquanto houver dia e houver noite, aleluia. A palavra do Senhor não mudará, não voltará atrás, mas se cumprirá. Amém e amém e amém. Aleluia! Diga, Deus está aqui. E agora vou dar apenas um exemplo para que você não se esqueça do mover do Espírito Santo na tua direção no dia de hoje. Aleluia! Deus quer te tirar das questões, dos problemas, das circunstâncias, entende bem? Você está olhando para a pedra, quer desviar da pedra, você está olhando para o abismo e não sabe o que vai fazer, porque você se aproxima cada dia mais dele. Você deveria olhar para o alto, você deveria olhar para Deus, você deveria ouvir, rasgar teu coração para receber esta palavra, aleluia, e então você sairá deste lugar com posse das promessas do novo, do agir, do poder. A justiça irá diante de você, é o que diz a palavra rema desse ano, entende bem? Diga, a justiça irá diante de mim, e a glória do Senhor será a minha retaguarda. Diga, a justiça do Senhor irá diante de mim, eu sairei deste lugar, e a retidão do Senhor irá diante de mim, e a glória do Senhor será a minha retaguarda. Diga, eu não estou sozinho, eu pertenço ao Senhor, aleluia, e a glória dele se manifestará através de mim. Assim determino, assim escolho, assim creio. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vou pedir para você se colocar de pé. Na presença de Deus, queridos. Deus tem coisas grandes. Mas Ele só opera se você puder crer. E de repente dizer, eis-me aqui, usa a minha vida. Ele precisa que a tua boca se abra. Ele precisa, aleluia, que todos vejam que Ele é o Deus da sua vida. Que Ele é teu redentor, o teu provedor. Quantas áreas da vida precisamos do Senhor, aleluia. Eu li sobre um testemunho de vida, e eu sei que o Espírito quer ministrar ao teu coração. Um servo de Deus, homem ungido pelo Senhor, separado pelo Senhor, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, 70 e poucos anos atrás. O nome dele é alemão, vocês vão ver como eu falo bem alemão. Dietrich
Bonhoeffer. Amém? Este homem de Deus, tão valoroso, alemão, era um acadêmico, um teólogo, um líder brilhante, que participava da igreja confessional da Alemanha. Só para que vocês saibam e testifiquem esse testemunho. Na época, na guerra, ele tinha por volta de 30 anos. Era um jovem, entende bem, nas mãos do Senhor. Que o Senhor renove as nossas forças nesse dia. Que o Senhor nos dê entendimento. E só existe um que pode te guiar quando você sair deste lugar. É o Senhor. Muitos se assombrarão porque verão a presença dele do seu próprio lado. E esse jovem, queridos, pregador da palavra, logo que a guerra foi declarada, não demorou muito, e ele foi capturado e foi preso pela Gestapo, que nós conhecemos de ouvir falar. Não só o prenderam, mas toda a sua família. Todos foram lançados em prisões e campos de concentração. E ele foi chamado e propuseram para ele que ele deixasse de pregar a palavra, para que ele pudesse salvar a sua própria família. Porque se ele não negasse ali o seu chamado, eles iriam executar toda a sua família. Foi quando ele disse que a família dele pertencia ao Senhor e que nada aconteceria fora da vontade de Deus. E não seria ele que levaria salvação ou livraria a sua própria casa. Eu não sei se você tem consciência disso, mas a fé em Cristo é exatamente assim. Os filhos não nos pertencem. A família não nos pertence. Temos que abdicar por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E ele disse: eu aproveitarei cada segundo da minha vida para pregar o meu Cristo. E um pouco antes, esse jovem pregador deixou bem claro e escrito que não devíamos tentar chegar no céu de forma barata, que não custasse nada, pois a graça de Deus é preciosa. Diga: a graça de Deus é preciosa. Porque Jesus Cristo pagou por ela com o seu próprio sangue. E então ele escreveu em letras garrafais dizendo: quando Deus chama um homem, Ele o chama para vir e morrer. E foi exatamente o que aconteceu depois de alguns anos, num campo de concentração, quando ele foi chamado para morrer, e ali ele foi executado.
Que preço você tem pago pelo nome do Senhor? Meia santidade, meia verdade. Não é assim? Meias promessas. É tudo um pouquinho, que não te custe. Não é assim? Porque o melhor do teu tempo não é para o Senhor, é para si mesmo. O melhor da tua vida, da tua juventude, não é para o Senhor, é para si mesmo, é para aqueles que estão ao teu redor. Esse é um ano de salvação. Esse é o ano onde a espada do Senhor será passada. Aqueles que crerem, aleluia, 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 encontrarão salvação e vida. Os que não creem pagarão com a própria vida. Esta é a palavra do Senhor para cada um de nós hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Aleluia, que mude de atitude, tenha convicção de fé, que se coloque à disposição do Senhor. Aleluia, aleluia, não numa atitude individual, mas ligada. Como corpo e igreja seremos sustentados e a glória do Senhor será vista através de cada um de nós. Erga a tua mão mais alto que você puder. Pai, te adoramos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Entendemos o que o Senhor fala ao nosso coração no dia de hoje, e nós respondemos no temor do teu santo nome. Eis-me aqui, Senhor. Que o teu Santo Espírito colha esta oração, esta intercessão no dia de hoje. Aleluia, que os teus anjos, Senhor, possam nos servir nesta manhã, que possamos ser tocados pela unção de cura, andaribarras do teu Santo Espírito. Cura nossa alma, separa a medula, Senhor, separa, Senhor amado e santo Deus, aleluia, andaribarras corpo e espírito, separa-nos para a glória do teu nome, exalta, faz valer, Senhor bendito, a tua verdade. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome. Adore o Senhor de todo o teu coração, aleluia, aleluia.